Você sabia que atualmente existem apenas 5 países oficialmente socialistas? Embora existam outros países comandados por governos intitulados socialistas, suas constituições, instituições e forma de governo não seguem o formato necessário para ser oficialmente um país socialista. E eu falei socialista e não comunista, porque acredite, oficialmente nunca existiu um país com formato de Estado comunista. Pois os que indicam ou indicavam o comunismo como governo era porque tinham o comunismo como objetivo final, mas todos pararam no meio, atingindo apenas o socialismo, que é o degrau anterior ao comunismo. Pois o comunismo, entre outras coisas, tem como característica principal um Estado comandado basicamente por grupos organizados pelas diferentes classes de trabalhadores, e consequentemente não teria um governo central com uma figura no topo do poder. Mas enfim, esses 5 países atualmente socialistas são: Coreia do Norte, oficialmente República Popular Democrática da Coreia. Quem governa o país é o Partido dos Trabalhadores da Coreia, fundado em 1949 a partir da fusão dos dois partidos, Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul. Governa o país desde sua independência. Sua figura histórica é o revolucionário Kim Il-sung, primeiro líder da nação e avô do atual líder político Kim Jong-un. O pequeno país está localizado na Ásia. Seu tamanho é de 120.540 km². Sua população é de aproximadamente 25.887.000 habitantes. Não há dados atuais sobre o IDH do país. A Coreia do Norte é um dos 2 países socialistas vítimas do embargo econômico americano, política responsável por sufocar a economia e população de um país a fim de provocar um caos e revolta da população contra seu governo. Cuba, oficialmente República de Cuba. Quem governa o país é o Partido Comunista de Cuba. Nasceu de 3 movimentos revolucionários, sendo o principal deles o Movimento 26 de Julho, comandado por Fidel Castro. Após a Revolução, fundiram-se em um partido, chamado de Partido Unido da Revolução Socialista Cubana. Em 1965, após a aproximação com a União Soviética, tornou-se um partido marxista-leninista e mudou seu estatuto e nome do partido para Partido Comunista de Cuba, estando no poder desde então. Sua maior figura histórica é o próprio Fidel Ruiz Castro. A liderança política atual da ilha está com Miguel Díaz-Canel. O país é uma ilha localizada na América Central, de 109.884 km². Sua população é de aproximadamente 11.362.000 habitantes. Seu IDH é de 0,783, ocupando a 70ª posição, considerada de nível alto. Cuba é o segundo país da lista que sofre um forte embargo econômico por parte dos Estados Unidos, desde 1964. Laos, oficialmente República Democrática Popular do Laos. O pequeno país é governado pelo Partido Popular Revolucionário do Laos. Nasceu a partir do Partido Comunista Indochinês, que era controlado pelos vietnamitas. Foi fundada em 1955, ainda como um partido clandestino. Assumiu o poder a partir de 1975. Suas maiores figuras históricas são Karsoni Phonvihani e Nohak Phongsavan. Sua liderança política atual é o presidente Thongloun Sisoulith. O país está localizado no Sudeste Asiático e tem 236.800 km². Sua população é a menor dos 5 listados, com 7.459.000 habitantes. Seu IDH é de 0,613.
ocupando a 137ª posição, considerada de nível médio. Vietnã, oficialmente República Socialista do Vietnã. O país é governado pelo Partido Comunista do Vietnã, que foi fundado em 1930 a fim de combater a ocupação francesa. No norte, ocupou o poder em 1945, após sua libertação. O Vietnã já unificado está no poder desde 1976. Sua figura histórica, fundador do partido e primeiro líder do norte, é o revolucionário Ho Chi Minh. Sua liderança política atual está no presidente Nguyen Xuan Phuc. O país também está localizado no sudeste da Ásia, inclusive fazendo fronteira com Laos, e tem 331.689 km². Embora seja um país pequeno, é muito populoso, tendo em torno de 99.042.000 habitantes. Seu IDH é de 0,703, ocupando a 117ª posição, considerada de nível alto. E é apontado atualmente um dos países com o PIB mais promissor para os próximos anos. China, oficialmente República Popular da China. O país é governado pelo Partido Comunista da China. Foi fundado em 1921 com o apoio da União Soviética e da Internacional Comunista. Governa o país desde a fundação de sua nova república, em 1949. É o segundo partido do mundo em número de filiados, tendo em torno de 92 milhões de partidários. Sua figura histórica mais reconhecida é a de Mao Tse-tung, fundador do partido e primeiro líder da Nova China. Sua liderança política atual está no presidente Xi Jinping. É o maior país da Ásia, tendo um total de 9.597.000 km². Sua população é a maior do mundo, sendo de 1.447.540.000 habitantes. Seu IDH é de 0,761, ocupando a 85ª posição, considerada de nível alto. A China é a segunda maior economia do mundo, podendo se tornar a primeira até o fim desta década de 20. Muitos outros países tiveram governos socialistas, mas a maioria acabaram entre as décadas de 80 e 90, muito em conta pela queda da União Soviética que lhes dava suporte militar e financeiro. É verdade que muitos erros foram cometidos, muitos eram incapazes de conduzir a reconstrução de seus países do zero. Para tantos foi e é muito difícil ser visto como adversários do sistema capitalista que domina a maior parte do mundo. E para piorar, ainda sempre houve a forte propaganda imperialista contrária a essas nações. Hoje, possivelmente toda a informação que você tem desses países é contada pela mídia ocidental, que forma um discurso único e fechado de oposição a esses governos. Seja pelo cinema, que mostra a América e a Europa Ocidental como os bons mocinhos, enquanto os demais são sempre a grande ameaça, os inimigos da paz e os grandes vilões. Ou seja pela imprensa, que patrocinada por esses grandes imperialistas, espalham como vírus a manipulação de um fato a seu favor. Mas por outro lado, também é verdade que entre algumas características reconhecidas mundialmente de muitos governos socialistas estão os esforços no desenvolvimento do esporte, educação e cultura. Desses países, de forma inesperada, surgiram muitos cientistas, esportistas, escritores, músicos, obras cinematográficas e televisivas.
E é esse outro lado da história que pouco lhes contam que vamos acompanhar nas próximas oportunidades.